Eu tenho um diagnóstico de HIV há 14 anos. Quando eu descobri que eu estava com HIV, meu marido estava assim, já bastante debilitado, né? E ele já sabia que tinha o vírus há 7 anos, mas não contou para ninguém. Eu descobri em 2004 e 3 meses depois que eu sabia que o diagnóstico dele era HIV e que eu também estava infectado, é que eu fiquei sabendo que ele já sabia há 7 anos. Durante 1 ano e pouquinho eu fiquei praticamente à mercê dele, né? Porque ele passou a ficar acamado, internado. Então assim, eu não tinha tempo para pensar em mim, eu tinha que cuidar dele e das crianças, que meus filhos eram pequenos. E depois que ele veio a falecer, eu comecei a olhar para mim, né? E daí eu fui convidada para estar participando do movimento AIDS no Brasil. E quando eu entrei naquele espaço que eu vi pessoas igual a mim, é que eu me despertei pro ativismo. E daí quando eu saí de lá, que eu voltei para Cascavel, para casa, eu estive falando assim com a coordenadora do CEDIP, né, onde a gente faz tratamento, e ela disse que o sonho dela era ter um grupo de apoio em Cascavel, que ela sempre tentou, mas ela não conseguia. Então eu perguntei para ela, mas o que a gente precisa para ter um grupo de apoio? E ela disse, pessoas e vontade. Então a partir dali eu comecei a agregar pessoas ao movimento e a gente está com o grupo de apoio à frente do CEDIP já há 12 anos. A família dele tinha a irmã com HIV, uma sobrinha que tinha nascido com o vírus e o cunhado que já tinha falecido em consequência da AIDS. Então eu não era leiga porque eu ajudava essa minha cunhada, principalmente sobre preconceito. Eu sabia muito porque ela tinha vivido muito preconceito. A minha sobrinha foi da época em que ela foi tirada de sala de aula porque os pais não queriam que os filhos estudassem com uma idética. Na época que eu peguei o diagnóstico, era considerado assim que mulheres casadas não pegavam HIV. Enquanto as pessoas ficavam acreditando nisso, né, que HIV era coisa de gays e coisa de profissionais do sexo, o HIV foi se acomodando dentro das famílias, né, e crianças foram nascendo infectadas pelo vírus. E eu sou dessa época, né, então 14 anos atrás não se pedia teste de HIV para mulheres casadas e nem para idosos. E eu penso assim comigo que a pior coisa para uma mulher casada que é fiel ao seu marido, tá dentro de casa cuidando dos filhos e da família, pegar um diagnóstico de HIV é muito vergonhoso, é muito doído. E o que eu senti naquele momento foi justamente isso, vergonha e medo, né? Porque eu era uma pessoa totalmente sem atitudes, totalmente dependente do meu marido. Ele tinha uma coisa de dizer que mulher casada não trabalhava fora, porque quem trabalha fora era puta. Eu não saía de casa sozinha porque eu tinha medo de encontrar com pessoas, porque ele vinha questionar por que eu conversei com fulano, por que eu olhei para cicrano. Todas as pessoas que perguntavam para mim do que ele morreu, eu dizia que era de leucemia. E
quando as pessoas, eu dizia que era de leucemia, as pessoas diziam assim, nossa, que coitado, né? E a partir do momento em que eu comecei a falar sobre o HIV e as mesmas pessoas começaram a descobrir que era de HIV, que ele tinha morrido, a fala era diferente, né? Eles simplesmente diziam, né, nossa, mas que homem, né, que absurdo, que, né, o que falava coitado chamava de miserável, né? You don't own me. Quando eu peguei o diagnóstico, a única pergunta que eu fiz para o meu marido foi essa: o porquê? E foi a resposta que eu tive dele: porque eu só queria cuidar da casa e dos filhos. Então, eu era isso, dona de casa e mãe. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me.